queridos ouvintes, a graça e a paz do Senhor, espero que todos estejam bem e convido os atentos para mais um episódio do Podcast, um programa idealizado pela UMP da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna. Hoje nós estaremos dando início ao episódio 49 do programa e continuaremos estudando o livro do Evangelho segundo Marcos. Meu nome é Maria Eduarda e como convidado da semana temos o nosso querido pastor Éder. Seja bem-vindo, pastor. Maria Eduarda, muito obrigado. Deus abençoe você, abençoe a nossa UMP local, abençoe a nossa igreja e também abençoe todos aqueles que estão participando conosco nesse momento. Que a palavra do Senhor possa, de fato, transformar vidas, que a palavra do Senhor possa encontrar um lugar especial em cada coração e possa promover edificação, transformação e salvação. O texto base da semana se encontra em Marcos 9, do versículo 30 ao 32. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E diz o seguinte: E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. A palavra está com o senhor, pastor. Obrigado, Duda. Deus abençoe. Então vamos lá. Nós estamos diante de um texto narrativo, né? É a natureza do texto. Haja vista que grande parte das escrituras são narrativas históricas. E essa narrativa, muito bonita, pequena, mas extremamente importante para a nossa compreensão. O versículo 30 diz assim: E tendo partido dali. Então, tendo partido da lei, aqui nós temos uma ideia de movimento, de locomoção, e precisamos então descobrir aonde Jesus estava anteriormente a ponto de se deslocar para um outro local. Então, voltando um pouco mais ao contexto anterior próximo, ou lendo alguns versículos anteriores, nós vamos descobrir um pouquinho da localização de Jesus, onde Jesus aproximadamente estava, a ponto de partir dali. Então, o versículo 28 deste mesmo capítulo 9 diz: Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? E aí o versículo 29 diz: Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de jejum e oração. E tendo partido dali, que é o nosso versículo 30. Então, percebam que algo anteriormente aconteceu. Um jovem possesso, um espírito maligno, estava atormentando aquele jovem há muito tempo, e a família desesperada, sofrendo muito, os discípulos não puderam expulsá-lo, tiveram dificuldades. Somente Jesus conseguiu. E então os discípulos, maravilhados e querendo saber a razão, os motivos pelos quais eles não conseguiram expelir aquele demônio. E essas perguntas foram feitas dentro de uma casa. Depois que tudo acabou, diz o texto que Jesus entrou numa casa e lá dentro dessa casa eles começaram a perguntar acerca disso. E logo após, partindo dali, então Jesus sai dessa casa e vai para a região da Galileia, né? Como diz aqui o versículo 30. E tendo partido dali, passavam pela Galileia. Então começaram a andar, a fazer sua peregrinação, as suas viagens, como de costume, e não queria que ninguém soubesse. Bom, não queria que ninguém soubesse. Por que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela região da Galileia, naquele momento? Então, o próprio versículo 31 já responde: porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos filhos e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Muito bem, então, num primeiro momento, ele não queria ser visto, não queria ser exposto, porque ele tinha um interesse particular com seus discípulos. Então, ele queria um tempo mais reservado com eles. Diz o texto aqui que o Senhor queria ensiná-los de uma forma mais privativa, de uma forma mais sigilosa. Essa era a intenção de Jesus naquele momento, ensinar os discípulos de uma forma mais particular. E qual foi o conteúdo
desse ensinamento, né? Ele disse para os discípulos: o Filho do Homem, que era um título que ele gostava de usar, e esse título, Filho do Homem, aponta para a sua natureza humana. Nós sabemos que o Senhor Jesus, a pessoa de Cristo, é composta de duas naturezas, uma natureza divina, 100% divina, e uma natureza 100% humana. Ele é o Filho de Deus, mas ele também é o Filho do homem. Então, ele é Deus, homem. Então, esse título, essa forma de tratamento, ele gostava muito de utilizar, Filho do homem, aquele que também tem uma natureza humana, né? Ele diz que o Filho do Homem, apontando para ele mesmo, seria entregue. E esse verbo aqui, entregar, no texto grego, traz uma ideia de doação. Não está sendo aqui uma entrega forçada, uma entrega como, sabe? Vou dar um exemplo aqui, um tanto quanto esdrúxulo, mas comunica a ideia. Um assaltante, quando vai abordar uma vítima, ele pede algo de forma forçada. A pessoa, às vezes, entrega sem querer entregar, né? Entrega de forma contra a sua vontade, né? O que está acontecendo aqui é totalmente o contrário disso, né? O verbo entregar aqui é uma doação. Então, ele está dizendo que ele será doado. O pai está doando o seu próprio filho aqui para morrer. E ele diz aqui que ele vai ser entregue ou doado na mão dos homens, e os homens o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Então, ele já fala do seu sofrimento, ele fala da sua morte vicária, substitutiva na cruz, aquele momento ali substituindo o seu povo, os seus eleitos, as suas ovelhas. Ele ia morrer sim, mas ele deixa claro também que ele ia ressuscitar. No 3º dia, ele voltaria dos mortos. E esse é um dos milagres, um dos acontecimentos extraordinários, é um grande divisor de águas para o mundo inteiro. Alguém ressurgir dos mortos ao 3º dia, vencer a morte, derrotar o diabo e todos os seus inimigos. Então, meus irmãos e queridos ouvintes, esse é o conteúdo do ensinamento de Jesus para com seus discípulos, naquele momento, de forma especial, velada, sigilosa. E aí, o versículo 32 mostra mais ou menos ali a reação dos discípulos ao receber aquele ensinamento, aquela informação. Então, diz o versículo 32, eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. E aqui nós temos uma curiosidade interessante, né? Por que eles não compreendiam? Por que eles não estavam entendendo? O que estava acontecendo naquele momento que estava dificultando a compreensão? Então, queridos, nós precisamos agora lançar mão de uma ferramenta hermenêutica que nos ensina o seguinte: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, às vezes, um texto que não está tão claro, ele é esclarecido de uma forma melhor, talvez num outro livro, com outro autor. Então, essa narrativa, ela também foi escrita por Mateus e por Lucas. E eu achei curioso porque Lucas, ele explica melhor o porquê que eles não estavam entendendo o que Jesus estava comunicando. Essa mesma narrativa, só que contada por Lucas, no seu evangelho, né, Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 43, ele narra o mesmo episódio. Só que no versículo 45, Lucas explica melhor essa falta de entendimento. Diz o versículo 45 de Lucas, capítulo 9. Eles, porém, não entendiam isso, e foi-lhes encoberto para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Então, eles não estavam entendendo porque, de fato, aqui houve uma força externa, né? O próprio Deus, a vontade de Deus, para que naquele momento, por enquanto, eles, de fato, não compreendessem. Eles iam compreender depois. Então, foi-lhes encoberto para que não o compreendessem. Então, Jesus comunicou, aquilo ficou guardado no coração, mas a compreensão daquilo viria depois. Essas são as explicações desse pequeno texto, dessa pequena narrativa, de uma forma assim, bem rápida, objetiva, bem simples, para facilitar, meu irmão, a sua compreensão, a sua edificação espiritual. Muito bem, e eu gostaria de aproveitar
e fazer alguns destaques aqui. Em primeiro lugar, Jesus ele chama os seus discípulos à parte e comunica ali a sua vontade, o seu plano para eles. Então, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos ter sempre um momento reservado com Deus. Nós precisamos ter sempre um tempo exclusivo com Jesus. Então, veja que Jesus aqui, ele nesse momento não quer se expor publicamente, mas ele de forma reservada, ele está aqui ensinando os seus discípulos. Então, você e eu precisamos também estar de uma forma mais íntima, de uma forma mais particular aos pés de Jesus, recebendo os seus ensinamentos. Você e eu precisamos ter mais tempo com Deus. É muito bom ir ao culto público e adorar a Deus em corpo, com a igreja, adorar a Deus ali junto com os demais irmãos. É muito bom buscar o Senhor em comunidade, mas também é importante, muito bom buscar o Senhor de forma privativa. Talvez no teu quarto, na tua sala, na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver e aonde você puder, você precisa se comunicar com o Senhor. E Deus quer se comunicar com você através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Jesus fala ao teu coração. Então você pode ser um discípulo do Senhor e um discípulo que, à medida que você lê as Escrituras, você vai receber os ensinamentos de Deus. Outro detalhe também que eu gostaria de compartilhar com você é que muitas vezes existe um tempo determinado por Deus para que compreendamos muitas vezes o seu agir, o seu propósito, a sua vontade. Tem coisas que nós não compreendemos assim de imediato, mas à medida que nós avançamos na fé, à medida que nós estudamos mais a Bíblia, à medida em que passamos a orar mais e buscar mais entendimento, mais sabedoria, mais conhecimento, começamos a compreender melhor muitas coisas. Não fique tão angustiado ou tão angustiada e preocupado se você de imediato assim ainda não se sente uma pessoa que de fato compreende muita coisa, tá certo? Porque o conhecimento ele é progressivo. Então, à medida que você for caminhando com Cristo, você vai conhecer mais e mais Cristo. À medida que você caminhar ao lado do Senhor, você vai conhecer mais o Senhor. Então, tem coisas que você só vai entender mais na frente. Quando você tiver mais maturidade espiritual, você tiver já um tempo maior de fé, Deus vai mudando o seu coração e você vai entendendo melhor o plano de Deus. Mas é muito importante você caminhar com Cristo. É muito importante você receber um apoio. Para isso existem os pastores formados, dedicados, especialistas na palavra de Deus para ajudar você. Então, você que está nos ouvindo nesse momento, se você tem dúvidas, se você gosta da Bíblia, se você quer compreender melhor, busque uma igreja evangélica séria, uma igreja bíblica, procure um pastor e peça um discipulado, peça uma ajuda, peça um socorro, peça para estudar a Bíblia, diga que você quer aprender mais de Deus. E se você quiser, a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Itabuna, está de portas abertas para você, e você pode vir nos conhecer, nos visitar e receber esta palavra todos os domingos, pela manhã às 9 horas e à noite às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. Então você é um nosso convidado especial, vem aprender a palavra de Deus conosco, venha caminhar conosco e juntos, quem sabe, vamos nos manter no caminho que Jesus nos ensinou em direção ao céu de glória. Que Deus abençoe você, continue aí firme em nosso canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, se você ainda não deu um like, dê um like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família hoje e sempre. Um grande abraço para você. Duda, obrigado. Deus abençoe sua vida, abençoe a nossa juventude, continue abençoando a nossa igreja e também todos aqueles que participam conosco nesse momento. Amém. Muito obrigada, pastor, por mais uma vez ter aceitado o convite de estar aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. Queria também agradecer a cada ouvinte que mais uma semana está aqui conosco.
que tem participado desse projeto, tem ouvido cada podcast a cada semana. E se é a primeira vez que você está ouvindo nossos podcasts, seja muito bem-vindo. Esperamos você na próxima semana com mais podcasts. E caso você queira assistir os podcasts anteriores, é só entrar na playlist do nosso canal, Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, na playlist podcast, que lá tem todos os podcasts desde o episódio 1 ao 49 do livro do Evangelho segundo Marcos. A cada episódio, nós aprendemos um pouco de cada capítulo de Marcos. E agora nós nos encontramos no capítulo 9. Reforçando o que o nosso pastor falou, se você quer aprender mais da palavra de Deus, quer estar mais próximo dele, convidamos você para conhecer a nossa igreja, a Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna. E caso você não more em Itabuna, você mora em outra região do Brasil, outro país, nós passamos ao vivo todos os nossos cultos. Então, no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, e no domingo pela noite, às 6 horas da noite, e nas terças-feiras, às 7 horas. Então, aqui no nosso canal também, você pode ter acesso aos nossos cultos ao vivo. É isso, pessoal. Esperamos vocês na próxima semana. Que Deus abençoe vocês e que deem o resto de semana em paz. Tchau, tchau! Coração